amigos e amigas, hoje eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no texto do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Texto do profeta, um texto talvez conhecido de algumas pessoas, porque é o chamado, de Isaías. Então eu lerei do verso 1 ao verso 8, peço que vocês me acompanhem na leitura. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Vamos orar? Ó Deus, Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra nessa linda manhã e queremos ouvir e aprender mais sobre a Tua santidade. Que o Senhor molde os nossos corações, que a Tua santidade pressione o nosso interior e assim modele os nossos corações conforme o Teu direcionamento para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Na minha época de criança, faz tempo, costumo dizer século passado, milênio passado, tem jovens aqui que nasceram nesse milênio, isso assusta a gente, até porque já tem gente que nasceu nesse milênio e já tirou carta, estamos em 2024, mas enfim, na minha época não tinha celular, a gente não tinha celular, então o mundo era meio que assim: mãe, tô indo brincar. E ela falava assim: volte antes do anoitecer, porque você tem que tomar banho e jantar. E assim a gente ia, não tinha preocupação com o celular, não tinha nada. E às vezes a gente ia brincar, ou às vezes a gente ficava em casa brincando, e aí não tinha computador, televisão, desenho era só de manhã, depois de tarde era só novela, reprise, jornal de noite. Aí tinha aqueles momentos que você ficava no ócio, criança sem fazer nada, fica paradinha, sentadinha, e é ótimo isso. Não se assuste, se a sua criança ficar sem fazer nada, deixe, porque a imaginação dela vai mover ela a fazer alguma coisa. Isso é muito importante para o crescimento da criança. E geralmente, na minha mente, a minha imaginação movia eu a fazer coisas que os meus pais não gostavam. Eu não sei porquê, mas assim, não é que a gente aprontava, é que a gente era muito criativo. E eu me lembro de que eu tinha assim, uma fascinação de entrar no quartinho lá de fora de casa, onde meu pai tinha uma mini oficina. Era muito legal brincar com as ferramentas, principalmente quando meu pai não chegava do trabalho, porque daí eu podia mexer. E o meu pai tinha uma morsa de bancada, Vocês sabem, o que é morsa de bancada? Aquela que fica lá grudada no... faz pressão. E brincar com aquilo era muito legal e ao mesmo tempo perigoso, Porque às vezes sobrava um dedo. E assim, eu amassei cano ali de cobre, eu amassei prego, entortava prego, eu estraguei várias coisas ali, minha mãe tinha um limoeiro, eu coloquei limão lá uma vez, apertei assim, apertei pilha, coloquei a pilha ali, aí sangrou mercúrio e tantas outras coisas que eu nem imaginava o que era, só sei que minha mão estava meio molhada, eu estava de mercúrio e eu estava gripado, eu limpei assim, e eu nem sabia o que era mercúrio, mas você faz coisas até perigosas, tudo ali para esmagar coisas, garrafa PET de Coca-Cola, porque era muito interessante esmagar coisas na morsa.
Hoje as crianças são diferentes, né? Elas entram no YouTube e assistem vídeos de prensa hidráulica, né? Pô, que chato, pô, você vai ficar assistindo lá, né? Mas o que eu estou querendo conectar aqui? Porque a morsa, ela esmaga. A prensa hidráulica pressiona, ela esmaga. E o tema da nossa mensagem hoje é esse: esmagados para sermos vivificados. Esmagados para sermos vivificados. A gente vai trabalhar essa ideia da morsa, da prensa hidráulica, só que não uma pressão para a destruição. Não sermos esmagados para o fim, mas sim esmagados para a vida. E eu quero te dar o contexto do que está acontecendo aqui no texto que nós lemos. O primeiro verso cita o ano em que o rei Uzias morreu. Então tem uma informação aqui importante, porque rei Uzias era alguém que começou um reinado interessante, buscando o Senhor, mas depois ele foi tropeçando e se afastando por causa do seu próprio orgulho. O orgulho, ele sempre precede a ruína e a queda. E chega um momento, uma situação específica, que o rei Uzias, ele acha que ele tem o direito de entrar no templo, na parte que era do Santo dos Santos, só que ele não era sacerdote, mas ele achava o direito que ele tinha o direito, por ser rei, de acender um incenso ali. Os sacerdotes perceberam, e essa história está lá em 2 Crônicas, os sacerdotes perceberam, principalmente Azarias, e falou assim: não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Essa função, ela é dedicada aos sacerdotes consagrados a fazer isso. E ele ficou muito bravo, ele ficou muito mimadinho. Então ele brigou, ele se indignou contra os sacerdotes. Então naquela mesma hora, um ponto de lepra saiu na testa dele, né? Às vezes a gente não entende, né? Por que um ponto de lepra saiu na testa do rei Uzias bem ali naquela hora? Porque lepra era uma doença que deixava você impuro, então você não podia mais entrar nem no templo. Aquilo foi o resultado do orgulho do rei Uzias. Então assim ele foi forçado a deixar o templo, a deixar a presença de Deus, e ele teve lepra e ficou assim até a sua morte. Tem esse contexto, e agora chega o chamado de Isaías. E esse texto é sobre santidade. Daqui a pouco a gente vai explorar isso. É sobre o fato de que o nosso Deus é santo, e por isso a gente deve ter cuidado, principalmente na época do Antigo Testamento. Tinha pessoas consagradas a funções, espaços consagrados, situações consagradas. Por quê? Porque a santidade significa separação. Algo que é santo é separado do uso comum. Algo que é santo, ele é diferente do ordinário. Algo que é sagrado, ele traz uma diferença do que é profano. Então a santidade, ela sempre mantém uma distância daquilo que é impuro. E Deus havia estabelecido naquela época uma longa lista de coisas que eram separadas. Por quê? Porque Ele é santo. E Ele é santo, e porque Ele é santo, Ele chama o seu povo a ser santo, separado. Então, no ano em que o rei Uzias, o rei que ignora a santidade de Deus, morreu, Isaías tem uma visão. E a visão do Deus Santo reinando é essa. É o início que a gente leu. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. O primeiro ponto que a gente extrai dessa narrativa, dessa história, é que Isaías vê Deus, que é santo, reinando. O único e verdadeiro Deus, separado porque Ele é santo, Ele está num alto e sublime trono. Esse trono revela a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Anjos, seres angelicais ali, proclamavam que esse Deus que reina é santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor. E aqui é um detalhe especial. Perceba comigo que o nosso Deus não é santo. O nosso Deus não é santo, santo. O nosso Deus é santo, santo, santo.
Esse é um recurso numa linguagem hebraica antiga que trazia uma ênfase conclusiva. Até porque quando a gente fala em linguagens antigas, não tem uma extensão de vocabulário como a nossa. Eles não conseguiam dizer o nosso Deus é muitíssimo santo. Eles não conseguiam dizer o nosso Deus ele é santo de maneira perfeita. Então, para dizer que algo era muitíssimo perfeito, repetia: santo, 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 trazendo essa ênfase. O que nós aprendemos aqui? Quando Deus permite que nós vislumbremos detalhes da sua presença real, é aí que nós percebemos que de fato o nosso Deus é santo, santo, santo. Ele é separado, ele é diferente, ele é o eternamente o outro em sua santidade. Nós não temos nenhum comparativo de nós com ele. Ele é totalmente perfeito, totalmente santo. Santidade é essa que envolve não somente o fato de que Deus não peca, mas uma santidade que envolve a pureza de Deus, a majestade de Deus, a autoridade de Deus, a sua transcendência, e Ele reina. Esse Deus santo reina. Então Isaías vê esse Deus reinando. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui é que o nosso Deus, cuja santidade é perfeita, essa santidade de Deus nos esmaga. Olha só que interessante. Então disse Isaías: gritei, ai de mim, eu estou perdido, eu estou acabado, eu estou destruído. Que ele tinha visto, né? A presença ali de Deus. Para quem gosta do universo Marvel, né, eu vou fazer uma conexão aqui. Sabe que existem algumas cenas até engraçadas do Hulk, né? O Hulk literalmente esmagando os seus adversários, né? Tanto que tem uma expressão, né? Smash Hulk, o Hulk esmaga, alguma coisa assim. E a gente vê várias referências em vários filmes, seja ele jogando o Loki de um lado para o outro, e dizendo: ó, Loki, você é um deus fraco. Ou em outro momento que ele briga com o Thor e ele demonstra sua força e chama Thor de Vingadorzinho. O Hulk é aquele monstro verde, grande, sempre irado. Enfim, você percebe que todas as vezes que alguém tem o Hulk como adversário, está lascado, vai ser esmagado, né? Sem chance. Imagine você diante de um cara verde gigante te esmagando. Fazendo, obviamente, guardadas as devidas proporções, esse é o tipo de sentimento que Isaías sente aqui diante da santidade de Deus. Sem chance. Eu serei esmagado, eu estou perdido. Literalmente ele grita de medo. Eu sou um homem morto, e era mesmo. Eu serei esmagado pela presença de Deus. Sim, será. Eu estou perdido, eu estou liquidado, eu estou esmagado. Acabou. E por que Isaías tem essa percepção? Nós já conversamos aqui ao longo dessa série sobre o texto lá de Êxodo capítulo 33, onde a Bíblia diz que ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. Por quê? Porque a santidade dele, a glória dele é tão perfeita que ela nos esmaga. A santidade de Deus nos esmaga. A presença gloriosa de Deus nos destrói, porque Ele é totalmente santo, santo, santo. E nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos miseráveis. E por que Isaías aqui não é completamente aniquilado? Porque a presença de Deus, ela é revelada numa fumaça. E por isso que toda vez a presença de Deus diante de Moisés, diante do povo, acontece em nuvens, acontece em fumaça, justamente porque se aparecer aqui agora 0,5% da presença gloriosa de Deus aqui nesse lugar, nós não sobrevivemos, porque Ele é inteiramente santo e perfeito. Isaías sabia disso, por isso ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Mas e agora? Não tem mais o que fazer? Ele vai ser destruído? Não. Isaías descobre que esse esmagamento, essa pressão, conduz ele ao arrependimento. E aí ele continua: então gritei, ai de mim, estou perdido. Mas ele diz: pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, porque eu não sou perfeito.
É isso que ele está gritando. Ai de mim, porque na verdade os meus lábios são impuros, eu sou cheio de falhas. Mesmo sendo um profeta, boca do Senhor, muitas vezes a minha motivação pode estar equivocada, eu posso estar cheio de erros, de fato nós temos erros. Ai de mim, porque eu descubro, quando eu estou diante daquele que é o totalmente puro, eu sou impuro. Eu sou impuro. Ai de mim. O que de fato esmaga o profeta é o entendimento que ele tem do seu pecado. E essa pressão, ser esmagado, conduz a uma reflexão. É interessante, aqui é só uma curiosidade para você que gosta de explorar o texto bíblico, fica até uma lição em casa, mas no capítulo anterior, Isaías está fazendo uma série de ais. Ele disse 6 ais. Ais para esse povo que abandonou o Senhor, ai para esse povo inimigo, ai para o próprio povo de Jerusalém, que abandonou os caminhos do Senhor. Aí 1 ai, 2, 3, 4, 5, 6 ais. Só que para os judeus, 6 é incompletude, 7 é completude. Por isso que 7 é o número perfeito. E o profeta acabou de falar, ai, 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 ai. Então o profeta está acusando, está falando, ó, tomem cuidado, o julgamento do Senhor. Onde está o 7º ai? Chega aqui, para ele mesmo. Ai de mim. Eu estou falando das pessoas, mas ai de mim. Eu sou impuro, eu vivo em meio a um povo impuro, e agora os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa reflexão de quem nós somos é muito importante, não só lá no Antigo Testamento, mas hoje na Nova Aliança. Por quê? Porque quando nós contemplamos Deus como Ele é revelado aqui nas Sagradas Escrituras, nós descobrimos quem verdadeiramente nós somos. Nós descobrimos quem nós somos. Por isso que essa série é Conhecer de Deus, você conhece de si mesmo. Ou seja, quando a gente contempla a santidade de Deus, a sua perfeição, o seu caráter bom e eternamente bom, sabe o que fica evidente? O nosso pecado. Fica evidente diante da santidade de Deus. E isso é importante por quê? Porque muitas vezes nós temos a péssima mania de nos comparar com outras pessoas. Principalmente na questão santidade e pecado. Por quê? Porque é fácil, né? É mais fácil. Eu vou me auto-justificar falando que aquela pessoa é pior. Eu vou me descondenar, sutilmente eu vou achar que eu sou bom, quando eu aponto o meu dedo para outra pessoa a quem eu digo, não, ela é má. Afinal, não, é ele que mente descaradamente. Não, é aquela pessoa que é assim, não, é o meu vizinho faz isso, eu não faço. Eu nunca matei ninguém, eu nunca menti, eu nunca roubei. Mal é o meu chefe. Aí fica fácil nós nos auto-justificarmos quando a gente compara com outras pessoas. Só que quando nós temos a consciência da santidade de Deus, nós temos uma consciência dolorosa de quem nós somos e do nosso afastamento dele. E esse é um poderoso lembrete, que não existe nenhuma área das nossas vidas que não esteja manchada pelo pecado. Não existe nenhuma área da minha vida que não esteja manchada pelo pecado. Talvez esse seja um tipo de pregação não tão pop nos dias de hoje, né? Falar sobre o pecado. Ah, pastor, se você falar sobre o pecado, vai deixar as pessoas incomodadas. Se falar sobre o pecado, talvez a igreja não cresça. Se falar sobre o pecado, talvez nós não seremos tão pops na cidade de Indaiatuba. Mas como não falar de pecado, se essa é a essência de quem nós somos, que nos trouxe a separação de Deus? Nós não somos bons. Nós não somos bons. Na verdade, nós somos totalmente depravados, somos impuros, somos pecadores. E ter o reconhecimento disso é o primeiro passo
para o arrependimento. É o primeiro passo para uma real transformação. É um primeiro passo para as coisas se tornarem diferentes nas nossas famílias, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Por isso a importância de falar: eu sou um pecador miserável, mas tenho uma coisa diferente para mim. E esse arrependimento, o que é essa coisa diferente para mim, para você, quando nós reconhecemos a nossa depravação? É o quarto ponto do texto bíblico, que é a reconciliação. Quando nós descobrimos quem nós somos, ai de mim, nós nos arrependemos e isso traz reconciliação. A reconciliação feita pelo próprio Deus. Então, um dos serafim é um ser angelical que apareceu ali, voou até Isaías, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, aquele alicatão grandão de pegar coisas em fornalhas. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Olha só que interessante, se por causa da culpa e pecado nós somos totalmente depravados, nós somos totalmente incapazes de sairmos da situação em que nós nos encontramos, então o próprio Deus realiza a redenção. O próprio Deus nos reconcilia com Ele. Ou seja, o fim da nossa história não é a separação, o fim da nossa história não é o afastamento total de Deus, o fim da nossa história é o próprio Deus vindo nos resgatar. Essa é a beleza, do começo ao fim. A salvação de um pecador é inteiramente obra de Deus, é Deus quem faz isso. E aqui está o plano de salvação. Toda culpa, condenação e pecado é resultado das nossas ações, Nós decidimos nos rebelar contra Deus lá em Adão. Eu sempre falo isso, lá em Adão. E às vezes algumas pessoas ficam até confusas, e por sinal, está tudo bem, é normal isso, ter esse tipo de dúvida, e falam assim: pastor, mas não era eu que estava lá. Adão que fez isso. Como assim? Eu tenho culpa em Adão? O que isso é? Adão que vacilou, né? Ele deveria ter feito diferente. Fale-me mais sobre isso. Eu sempre gosto quando desenvolva esse pensamento. O que você está querendo dizer? Não, que a culpa é de Adão, e hoje a gente está aqui, né, com o resultado disso, quando não tem culpa na Eva, né? Isso é outra história, né? Foi a Eva e tal. Abre aspas aqui, abre parênteses aqui. Que jogar a culpa na Eva é a maneira mais, assim, negligente e covarde de um homem, né? Falar assim: foi culpa da Eva, ela que comeu e depois deu ao seu marido. Não. Ela tem culpa também, toda a humanidade tem culpa também. Mas onde estava o marido zelando, liderando e protegendo o lar? Assistindo uma conversinha lá da serpente com a Eva? Eva estava tentando falar não várias vezes, e a serpente lá, desenvolvendo, e Adão parado, assim: o que será que eu faço? Ó céus, onde vai dar isso? Né? Nossa, a Eva está indo bem, está falando não. Aí a serpente fala assim: come, menina, emagrece. Aí Adão falou: não. A culpa é de Adão. A culpa é de Eva. A gente tem mania de ficar terceirizando um para o outro. É nossa culpa. Mas pastor, eu não estava lá. Adão é uma figura histórica, federativa. Dentro da teologia sistemática a gente chama de uma figura federativa. Aí eu falo assim: fale mais sobre isso. E se você estivesse lá? Se eu estivesse lá, seria diferente, pastor. Não. Eu adoro essa parte, porque eu falo assim: não, você não faria. Nós não faríamos diferente. Esse é o ponto de Adão ser federativo. Ele representa a humanidade, que infelizmente decidiu se rebelar contra Deus. Então, a partir disso veio o pecado. E essa é a nossa situação. Todos nós nascemos depravados, nascemos corruptos, nascemos distantes de Deus. E essa é a nossa péssima notícia. Só que o texto bíblico que nós lemos aqui diz que uma brasa é retirada do altar. A brasa que purifica é tirada do altar. O altar é o lugar do sacrifício, lá no Antigo Testamento. Naquela época, era no altar que o cordeiro era oferecido a Deus pelo pecado do povo. Ou seja, olha o detalhe aqui: Isaías foi reconciliado com Deus, foi perdoado por Deus, foi tirado toda a culpa dele por Deus, através de um sacrifício de sangue.
Hoje, eu e você somos reconciliados com Deus através de um sacrifício de sangue perfeito, Cristo Jesus. Por isso que João diz que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro perfeito de Deus, que morreu numa cruz por causa do meu e do seu pecado, para nos tirar a culpa e nos tirar a condenação. Cristo Jesus morre numa cruz para te reconciliar com Deus. Essa é a nossa maravilhosa notícia. Essa é a nossa maravilhosa notícia. Esse é o Evangelho da salvação. Ao fim da história, Isaías recebe então uma missão. É interessante pensar que ele já era profeta do Senhor, né? Ele estava ali exercendo sua vocação, mas ainda assim o texto nos revela a experiência de Isaías. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? É uma referência da Trindade aqui. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Mas já não tinha sido enviado, Isaías? Ele já não estava falando dos 6 ais? Por que de novo? O que está acontecendo aqui? E por que Isaías está respondendo dessa maneira? Isaías diz agora, não numa empolgação superficial, não fundamentado em sua própria força, nem na sua autojustiça. Isaías diz isso depois de ter sido tocado pela brasa ardente, brasa dolorosa, mas brasa que purifica. Isaías diz isso depois de ter sido esmagado pela santidade de Deus. Isaías responde à missão depois de um encontro verdadeiro com a santidade de Deus. Perceba comigo que Isaías jamais poderia responder verdadeiramente o seu chamado se ele não tivesse sido reconciliado. Ninguém é verdadeiramente reconciliado sem arrependimento. Ninguém deseja se arrepender se não for antes esmagado. Ou seja, é imprescindível que nós, eu e você, possamos ter uma experiência, passemos por uma experiência esmagadora diante da santidade de Deus. É necessário nós sermos pressionados na santidade de Deus. É necessário a gente passar pela morsa, pela pressão hidráulica da santidade de Deus, porque isso revela a nossa dependência do Deus santo, glorioso e perfeito. Alan Redpath, que foi pastor na Capela Batista lá em Edimburgo, na Escócia, ele disse certa vez: quando Deus quer fazer uma tarefa impossível, Ele pega uma pessoa impossível e a esmaga. Quando Deus quer fazer uma tarefa impossível, Ele pega uma pessoa impossível e a esmaga. Sem Deus, todos nós somos pessoas impossíveis. Não parou para pensar nisso? A gente até usa essa expressão, né? Tipo, quando o pessoal falava assim para os meus pais, né? Nossa, né? O Laci é cheio de energia, né? Quando era pequenininho. A minha mãe já logo, às vezes cansada, falava assim: esse moleque é impossível. Né? Moleque impossível. Quando Deus quer fazer uma tarefa impossível, Ele pega uma pessoa impossível e esmaga. Nós sem Deus somos impossíveis. Quando nós somos encontrados pela santidade de Deus, nós somos esmagados, mas não esmagados para sermos destruídos, e sim esmagados para sermos vivificados. Nós somos esmagados para a vida, nós somos esmagados para restauração, nós somos esmagados para a redenção. E é o próprio profeta que diz isso, lá em Isaías capítulo 57, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Uma referência cruzada com o texto que nós acabamos de ler. Alto, sublime, santo, habito no alto e santo lugar. Eu sou separado, eu sou Deus santo, santo, santo. Não há ninguém perfeito, não há ninguém majestoso como Deus, não há ninguém onisciente, onipresente, onipotente como Deus. Todos os atributos incomunicáveis de Deus são somente deles, não há ninguém como Ele, mas Ele também habita com o contrito, Ele também habita com o abatido de espírito. Ele está lá com pessoas quebradas, Ele está lá com pessoas que choram, Ele está lá com pessoas desesperadas, Ele está com pessoas esmagadas. Por quê? Para quê? Para
vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos, para vivificar aqueles que às vezes estão imersos em culpa, condenação, pecado, traumas, depressão, dor, tristeza, achando que elas não têm mais solução diante da depravação total delas. Deus está lá para mostrar que nele há vida, nele há restauração, nele há resposta. Esse é o caráter de Deus. Então a santidade majestosa de Deus, ela nos esmaga sim, mas não para destruir, para vivificar. E ela só nos esmaga por causa do nosso pecado, porque a santidade de Deus é perfeita. Ele é santo, santo, santo. Eu quero terminar essa mensagem insistindo nesse ponto da santidade de Deus, porque agora, nesse ponto do santo, 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 porque me parece que a nossa geração atual perdeu a noção da santidade majestosa de Deus, perdeu a noção de quem é esse Deus santo. E eu não estou falando que santidade e reverência diante de Deus é a roupa que você veste, é a música que você ouve. Tem a ver com isso? Obviamente tem também, mas o ponto não é esse. O ponto é que coração, é coração. Só que a nossa geração tem perdido a noção de santidade de Deus. E a história de Isaías é a nossa história hoje. A história de Isaías no trono sagrado de Deus é a mesma história hoje que vimos a glória de Cristo Jesus, que veio ao mundo para nos salvar. Quem é Cristo Jesus? Jesus é o santo, santo, santo Filho de Deus. Nós não podemos perder isso de vista hoje. Embora Jesus seja um grande mestre para as nossas vidas, não é um guru. Jesus não é um guru. Embora Jesus tenha poder em todo o céu, terra e embaixo da terra, Ele não é o seu gênio da lâmpada que você esfrega. Jesus, apareça agora. Jesus, eu chamo você, teu Pokémon. Não é. Embora Jesus nos encoraje a viver uma vida incrível que Ele tem preparada para mim e para você, Ele não é um coach para te trazer estratégias para riquezas deste mundo. Não. Embora Jesus nos chame amigos, e assim Ele diz lá no seu discurso de despedida, de João 13 a João 17, precisamente em João 15, não chamo vocês mais servos, mais amigos. Ele é e nos chama assim. Embora Ele assim nos chame, Jesus não é o seu coleguinha de classe, que você fica zoando, ou que você fica fazendo figurinhas de WhatsApp. Jesus é o santo, santo, santo de Deus. Jesus não é o seu colega que você dá um tapinha nas costas, zoa e tal. Se eu precisar eu chamo Jesus, se eu não precisar eu também não ligo para Jesus. Jesus Cristo é o santo de Deus. Ele é aquele que veio no poder e no Espírito de Deus. Ele é a expressão exata da santidade de Deus e que nos purifica de todo pecado. Diante de Cristo Jesus, a gente não fica dando risada e fazendo piadinha. Diante de Cristo Jesus, os nossos joelhos se dobram e confessam que Ele é o Senhor sobre as nossas vidas, que Ele morreu numa cruz no meu, no seu lugar, para nos salvar, que Ele nos reconcilia através do seu próprio sangue derramado numa cruz. Quanto mais vemos Jesus em toda a sua santidade, mais nos percebemos o nosso pecado. Não tem outra maneira. Se você não está percebendo o seu pecado quando você olha para Jesus, definitivamente você não está olhando para Jesus. Todo pecador que deseja se acertar com Deus, passa pelo esmagamento da realidade de quem somos, ao ser encontrado por Cristo Jesus, que é santo, santo, santo. Reconheça a sua desgraça. Arrependa-se. Arrependa-se verdadeiramente. Jesus, esses são os meus pecados. Jesus, eu falhei com a minha família. Jesus, eu falhei com os meus pais. Jesus, eu falhei no meu trabalho. Jesus, eu falhei e falho diariamente. Mas Jesus, aqui eu confesso verdadeiramente que eu sou depravado e preciso do Senhor. E então, ao confessar os seus pecados, ao arrepender-se dos seus pecados, seja reconciliado pelo Deus
que vivifica a sua história, pelo Deus que habita com o contrito e com o abatido do espírito. Desfrute da reconciliação por meio da fé na obra de Cristo Jesus, para então o quê? Viver. Cristo traz vida plena e abundante, porque Ele é santo. Ele nos vivifica para nos enviar a compartilhar a expressão da santidade no mundo. Não para em nós, temos uma missão: compartilhar a santidade de Deus a esse mundo que precisa de uma resposta. Quem Deus vai enviar? Quem Deus vai separar e enviar na sua empresa? Quem Deus vai separar e enviar na sua família? Quem Deus vai separar e enviar na sua vizinhança, no seu bairro, nos seus relacionamentos? Não é o pastor. No seu trabalho não sou eu. Quem está no seu trabalho diariamente é você. No seu comércio é você. Na sua família é você. Eu posso visitar lá com muita alegria de vez em quando, mas é você que está lá. Quem que Deus vai enviar? Que eu e você possamos responder como Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Nesse momento,